chama ela assim não, tá? Ele chama ela de diaconisa. Meus olhos pra cá. Isso. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Veio com a missionária amiga dela ali, como é? Romilda. E a missionária Maria. É tudo serva de Deus. Aplauda o Senhor pela vida delas. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está visitando a tua saúde, meu amor. E a senhora crê nisso? Que Deus está visitando a tua saúde inteira. Do alto da cabeça até o dedinho do pé. Ele está visitando. Eu vejo o anjo com a bandeja. Passa a tua mão por cima dela. Passa a tua mão no caminho. Vai descendo pro corpo todo. Porque tem um anjo trabalhando na vida dela agora. No coração dela. Tem um anjo trabalhando porque ela veio te adorar, Jesus. E o Senhor vem curar ela nessa noite. Visita com todo o corpo agora. Todo todos os ossos. Todos os órgãos. Essa madrugada a senhora sentiria uma pontadinha. Bem fininha do lado esquerdo do peito. Mas o Senhor está dando livramento agora. Porque nenhuma arma preparada prevalecerá contra a tua vida. Nenhuma arma preparada, nenhuma obra de macumba, nenhuma magia negra, nenhum olho, nenhuma palavra de morte, nenhuma palavra de maldição prevalecerá sobre a tua vida, nem sobre a tua casa, nem sobre os teus. Recebe da parte do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu oro pela vida da missionária Gilmar. Deus, diminua para que o Senhor cresça. Fala conosco nesta noite, não te cales. Continua falando através da vida da tua filha, Senhor. Deus, prepara a terra dos nossos corações para receber a tua palavra. É o que eu te oro e a igreja que concorda diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Que bom rever alguns que eu já estive na igreja do pastor Joseline quando era na sala da sua casa. Aleluia. E foi uma bênção para a glória do nome de Jesus. Aleluia. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de lembrar, eu lembro com carinho deste dia. Aleluia. Porque foi desse jeitinho que foi aqui. Aleluia. O poder de Deus sendo manifestado de forma poderosa. Glória a Deus. De forma extraordinária. E o nome dele sendo glorificado. Aleluia. Porque para o mundo isso é loucura, mas para nós, os crentes salvos em Cristo Jesus, isso é poder de Deus. Aleluia. Porque a gente não deixa jamais essa chama se apagar em Deus. Verdade, Jesus. Porque realmente o mundo não vai entender. Mas nós que somos do mesmo Espírito, cumprimos. Aleluia. O Senhor trabalha com o que? Amém? Quero convidar você para ver sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, versículo. Vamos ler a partir do versículo 27. Eu quero já chegar na minha gratidão ao Senhor pela oportunidade de ministrar sua palavra. É sempre uma grande responsabilidade, mas nós também ficamos agradecidos a Ele, porque Ele poderia ter designado isso para os anjos que assistem a Ele, mas Ele escolheu a mim e a você para fazermos isso. A gente precisa ser fiel a Ele, fiel a sua palavra, entregar tudo da forma como Ele deseja, porque Ele sabe a necessidade da sua igreja. Também quero desejar a paz do Senhor da parte dos pastores, pastor Bernardo, missionário Neto. Estou aqui debaixo da bênção do Senhor e também das orações deles. Amém? Você já achou? Lucas 5, versículo 27. Todo lugar que eu posso, eu tenho oportunidade, eu peço aos irmãos, né, que dê graça ao Senhor, porque é uma coisa que eu mesmo me incomodo, viu? Minha voz é muito fininha.
E aí, se eu subir o tom aí, que você vai ver um agudo desafinado. Mas fique crente em nome de Jesus. Orando aí, eu pedindo ao Senhor para botar um pouco de mais grave, assim, na minha voz. Porque eu tenho esse tamanho todo. Aí, quem me fala comigo no telefone, pensa, é até com um adolescente, com uma menininha. Mas, enfim, Deus quis assim. Aleluia. Fazemos menção da palavra em nome de Jesus. Está escrito assim, Lucas 5:27. Depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. E fez-se Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo lhe disse-lhes: não necessitam de médico que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Versículo 33. Disseram então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações? Como também os fariseus, mas os teus comem e bebem. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto está o esposo com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado. E então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço de pão de uma veste nova para cozer em veste velha, pois lhe romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido vinho velho, quer o novo, porque diz: melhor é o velho. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, no livro de Lucas. Lucas é interessante a forma como ele narra as coisas, porque ele narra aquilo que ele ouve. Né? Lucas não viu Jesus, ele não foi chamado por Jesus, ele não foi discípulo, mas ele ouviu, ele pesquisou, ele se inteirou, ele ouviu muitas pessoas, ele ouviu muitos relatos. O próprio Espírito Santo, lógico, conduziu o coração de Lucas em tudo aquilo que ele escrevia. E aqui no versículo 5 a gente vê o Senhor fazendo maravilhas. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus proporciona aos seus primeiros discípulos uma pesca maravilhosa. A experiência que eles tinham com Jesus toma eles de um pavor tão grande que Pedro chega a dizer: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Depois que Jesus proporciona a eles aquela pesca maravilhosa, viu o espanto sobre a vida daqueles homens através daquilo que Jesus está fazendo acerca de quem é ele, acerca da sua identidade. E Jesus continua ali a sua peregrinação e fazendo milagres, e chamando, comissionando pessoas. Eu acho interessante, eu gosto sempre de falar sobre isso, é que quando Jesus chama alguns, outros também se sentem na obrigação de se levantar e ir. Eu gosto de falar essa palavra muito também para dízimos e ofertas. Sempre quando a pastora me dá oportunidade, uma palavra com dízimos e ofertas, eu falo dessas mulheres. Porque alguns Jesus chamou: vinha Pedro, vinha Tiago, vinha Judas, vinha Levi, vinha João. Esses homens se levantaram e foram. Alguns desejaram seguir Jesus como um jovem rico, só que achou pesado demais deixar tudo por conta de Jesus. Mas outras mulheres, a palavra do Senhor vai dizer que receberam uma graça tal que deixaram também muitas coisas para servir ao Senhor Jesus, porque compreenderam que verdadeiramente Ele era o Messias que tanto esperavam. Aleluia. E Jesus está fazendo milagres, irmãos. Jesus está passando, está curando, está libertando, está salvando. Aí Jesus passa em um lugar, recebedoria é a palavra, e ele vê ali Levi, que a gente chama comumente de Mateus. Levi era publicano. E os publicanos, eu posso arriscar em dizer que era uma das piores profissões da época de Jesus, porque eles eram odiados. Eles eram assim, as piores pessoas aos olhos dos outros. Eles eram considerados ladrões. Por que tudo isso? Nessa época,
e tinha muitos impostos para o povo. Então, quem eram os publicanos? Eram hebreus, pessoas daquela terra que trabalhavam para Roma. Então, os hebreus, os demais, se sentiam traídos. Como assim você é meu irmão? Você é meu compatriarca e está ajudando esse povo a oprimir a gente. Então, eles eram odiados. Eram as piores pessoas para estar junto. Eram pessoas que os pais, se fossem filhos dos publicanos, iam dizer: não ande com aqueles meninos, não ande com aquele povo. Mas eu acho interessante que quando Jesus está montando a sua comissão, ele passa pela recebedoria, vê um publicano ali. Não vai dizer que Jesus viu ele em qualquer lugar, não. Jesus viu ele ali, no seu ofício, e disse: segue-me. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus é capaz de passar em lugares em que a gente duvida que ele vai tirar alguém de lá salvo. Mas Jesus passa como ele passou na recebedoria, chamou Levi, que não dizer ladrão, não presta, não vale nada, é mentiroso, é traidor. Jesus disse: segue-me. Jesus não disse mais nada, só deu uma ordem: segue-me. A vida daquele homem foi transformada, e às vezes você vai dizendo: Jesus, faz na minha também, agora tem um segredo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando ele ouve a ordem, ele não pensa mais nada, ele larga tudo, se levanta e segue Jesus. O Senhor Jesus está procurando alguns para que possam segui-lo. O Senhor Jesus está à procura de muitos para que possa ser parecido com Ele, ser transformado por Ele, ser alcançado por essa graça dispensada por Ele. Levi se levanta e segue. E a palavra do Senhor vai dizer que Levi abre a sua casa para Jesus, oferece um banquete para eles. E ali estão todos, publicanos, fariseus, os discípulos. As pessoas tinham acesso àquele lugar. E aí os discípulos de Jesus estão, claro, se fartando do banquete. E alguns começam a murmurar. E dizer: os discípulos de João jejuam, os dos fariseus jejuam, mas esses aí são comilões, esses aí são beberrões. Começam a murmurar entre si. Jesus conhece o entendimento. Jesus sabe o que a gente pensa. Jesus sabe aquilo que passa em nossa mente. E aí Jesus repreende. Jesus disse: eu não vim para os sãos, porque ninguém em boa saúde procura médico. Deus, verdade. Mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu quero te lembrar de uma coisa que é importante. Porque às vezes a gente fala coisas que não condiz com aquilo que a palavra deseja que a gente tome posse sobre as nossas vidas. Eu ouço muita gente que segue o Senhor há muito tempo, que já foi liberta, mas que abre a boca e diz: eu sou pecador, como um sinal de humildade. Ah não, eu sou pecador. Mas você viu Jesus falando aqui? Ele falou aqui, 32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Os pecadores. Chamar os pecadores. Você foi chamado pecador, mas depois de ter sido chamado, você tem que se arrepender. Então sua condição muda. A condição daquele que é chamado por Jesus precisa mudar. Então você dizer: ah não, eu sou pecador. Amém. A palavra do Senhor diz que aquele que diz que não peca já está pecando porque é mentiroso. Mas não é essa condição que a gente tem que aceitar sobre a nossa vida. A palavra do Senhor está falando da nossa natureza caída em Adão. A nossa natureza é pecaminosa. A gente tem a natureza pecaminosa, mas a gente também tem a essência de Cristo. A gente também tem a essência dele. Tem alguém aqui que já foi lavado, menino? Tem alguém aqui que já foi alcançado por essa graça? Tem alguém aqui que já foi liberto? Tem alguém aqui que já foi transformado pelo Senhor? Então você não está mais naquela condição em que o Senhor te achou. Verdade de Deus. Você não está mais naquela condição. E se estiver pecador aqui ainda, eu creio e profetizo que em nome de Jesus você vai sair daqui alcançado com Ele. Você vai sair daqui de mãos dadas com o Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Jesus está falando dessas coisas, de transformação, de mudança, de um caráter renovado, de uma mudança verdadeira em Cristo Jesus.
Não é aquela mudança aparente. Porque alguém pode me julgar pela forma como eu me visto. Alguém pode me julgar pela forma como eu me assento, como eu me levanto. Mas isso tudo é manipulável. Eu posso assumir uma postura que no fundo não é aquela. Mas o Senhor Jesus conhece a nossa essência. E quando a gente muda do lado de dentro, a transformação também aparece do lado de fora. É inevitável. E por conta dessa palavra, o Senhor Jesus começa a dizer: como é que vocês vão fazer jejuar? Os convidados, enquanto os noivos estão presentes ali com eles. Tem como você jejuar enquanto o noivo está ali presente na festa das bodas? Isso é até desfeito, irmãos. A gente precisa saber de uma coisa. Quando Ana vai no templo e não come, não bebe, Ana está prestando um culto diferente daquilo que era o habitual. Porque comer e beber fazia parte do culto. Você está entendendo? Você já entendeu? Alguém está dizendo: por que eles estão bebendo? Por que eles estão comendo? Eles estão cultuando com Jesus. Por que eles não param de beber? Por que eles não param de comer? Jesus está dizendo para fazer desfeita para o noivo, jejuar no momento que ele está presente ainda. Aí vai chegar o tempo em que será necessário jejuar. Chegará o tempo em que será necessário se abster de muitas coisas. Mas quando você estiver na presença do Senhor, você não vai se abster de nada. Você vai ser suprido de tudo. Da carne, do sangue. Jesus está dizendo: por que vocês querem que jejue? Que pressa é essa? Porque uma coisa que Jesus está falando aqui vale para os nossos dias de hoje. Bom é discernir os tempos. Porque não dá para ficar fazendo algo que Jesus quer que a gente vá saber. Porque não é que Deus não quer que você clame. Não é que Deus não queria que Moisés clamasse. Mas naquele momento Deus está dizendo: Moisés, não é hora de clamar. Mas então a gente precisa discernir os tempos. A gente precisa ter discernimento para discernir o tempo. Uma coisa que é temporal é buscar o Senhor. É estar na presença dele. É buscar a sua face. É buscar a sua palavra. É beber pão. É comer água. Então o Senhor estava dizendo: vocês não estão discernindo os tempos. Porque querem que jejue quando o noivo ainda está com eles. Não é tempo ainda, mas vai chegar o tempo em que será necessário jejuar assim. Será necessário fazer jejum. Será necessário descer. Será necessário se lamentar mesmo. Será necessário se humilhar mesmo. E quem sabe não é esse tempo, né, irmãos, que a gente está vivendo agora. Tempos difíceis, tempos maus, dias trabalhosos. Os tempos mudam, pastor, mas o Deus que fez o tempo continua o mesmo. Esse não muda. Não há variação de mudança nele em tempo algum. E ele diz: dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado. Dias virão então que o noivo não será mais acessado como naquele tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa: que os discípulos não experimentavam enquanto Jesus não estava com ele. Eles experimentaram, caminharam com o Senhor. Eles comeram com Jesus, aprenderam com Jesus. Mas o Espírito Santo, porque Jesus ainda não tinha ido, o Espírito Santo ainda não havia feito deles a morada e o templo. Então a gente pode até pensar assim, como eu já pensei: poxa, eu gostaria de ter vivido na época de Jesus. Mas tem horas que eu penso assim: eu não posso desejar isso, porque eu não posso menosprezar o Espírito, porque Jesus disse: ele e eu somos iguais. Então a gente não precisa ter falta, porque a gente tem os antigos do Velho Testamento, tinham uma medida por coisas específicas, para propósitos específicos. Mas hoje eu e você somos templo e morada do Espírito, e isso não é dado em medida. Ele nos enche por inteiro.
Só que é necessário que a gente deixe Ele trabalhar. É necessário que a gente deixe Ele trabalhar em nós. Porque a caminhada com o Senhor, ela é transformadora. Cada dia a gente precisa estar diferente, mais parecido com Ele. Quando Ele diz aqui, irmãos, ninguém tira o remendo de uma roupa nova para colocar numa roupa velha. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando a roupa está velha e não serve mais, desapega dela. Deixa ela. Desfaz dela. Jesus está falando da tradição daquele povo. Porque eles estão olhando aqui para o que é tradicional. Eles estão olhando aqui para a lei quando a graça está diante deles. Então a gente não pode se colocar debaixo da lei. A gente não pode querer viver o velho. Viver o velho é simplesmente desprezar o novo. Então a gente não pode ficar se martirizando e dizer porque no velho. Eu conheço uma amiga que ela diz: eu não como carne de porco, porque a Bíblia diz que é proibido. Só que Paulo diz: vende no açougue. Eu amo carne de porco. Então, gente, até deve gostar, mas não como porque é pecado. Porque estava em Levítico. Não estou desprezando. Quem me conhece sabe. Tem um ponto da minha igreja que diz: ela só prega o Velho Testamento. Eu amo pregar o Velho Testamento e trazer para a atualidade quando o Senhor Jesus me revela assim a palavra. Não é desprezar, porque nele o Senhor também se revelou de muitas maneiras, mas não dá para viver debaixo da lei quando o Senhor nos oferece a sua graça. Então ele está dizendo: se você pegar uma veste nova, imagine, olha o exemplo de Jesus. Eu estou com uma roupa velha, rasgada, não está servindo mais, está mostrando a vergonha. Aí eu pego uma nova, estrago, tirando um pedaço, estrago a nova, por apego à velha e remendo a velha. É isso que ele está falando. Você não vai pegar uma roupa nova, estragar, cortar um pedaço, por apego à velha. A gente precisa se despedir do velho homem, do velho eu, da velha natureza, dos velhos hábitos, dos velhos costumes. Não adianta ficar com esse espírito de Gabriel, está repreendido em nome de Jesus. Se você nasceu assim, vive assim, você vai morrer assim. Meu Deus! Você tem que se despir do velho. Tem que aceitar isso que o Senhor Jesus está proporcionando para você. Existe uma parábola das bodas, e que o Senhor Jesus disse que o pai do noivo mandou convidar muitos, e muitos, aliás todos que foram convidados, deram desculpa. Eu vou ter que casar, eu vou ter que ver um terreno que eu comprei, eu vou ter que ver meus bois, minha fazenda. Deram desculpa e não foram. Aí ele manda no final: então vá nas esquinas, traga todos, mendigos, prostitutas, todos que estão na rua, e venham para o banquete. Aí a palavra do Senhor vai dizer que a festa ficou cheia, o salão se encheu, e aí o rei sai no meio, pastora, do meio do povo. Sabe o que eu acho interessante? O rei sabe que ali tem prostituta, o rei sabe que ali só tem mendigo, o rei sabe que ali só tem desprezíveis, mas ele lá no meio daquele povo, olhando para todo mundo, porque é assim que Jesus gosta de estar no meio. E no meio dos desprezíveis, então, dos improváveis, então, no meio da gente, então, ele gosta de ficar no meio. E aí eu acho interessante, porque ele vai dizer, ele olha para mim e fala: como que você entrou? Chama de amigo. Amigo, como você entrou aqui e se investe no oficial? Aí a minha mente bugou, eu falei: Jesus, tem um mistério aí. Porque o Senhor não é injusto. O Senhor mandou chamar no beco, nas vielas, nas ruas, e está exigindo roupa. O Senhor não é injusto. E aí o Senhor Jesus, por misericórdia e graça, me disse algo. Sabe o que o Senhor disse? O rei que mandou chamar proporcionou
sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Que quando ele se levanta para servir, tem que ser do jeito dele. Tem que ser do modo dele. E às vezes é no mínimo detalhes. Uma coisa interessante que aconteceu hoje, pastor, eu estava contando com as meninas. Eu estava saindo de casa com meu saltinho, todo bonitinho. Aí o salto, o pé que eu quebrei vai fazer 1 ano. Torceu de um jeito, eu ainda fiquei, mas não senti nada. Aí ainda apareceu um salto, quebrou, olhei o salto, não quebrou, rasgou a sandália. Aí lá vai eu voltando pra casa. Aí peguei outra, um saltinho. Aí eu falei, já sei, Jesus, eu vou de tênis. Eu vou de tênis. Não tem problema, não tava nem, não tava, mas eu vou de tênis. Porque você fala assim, ai irmão, que besteira. Talvez seja, mas se não for, é sobre isso. Sobre às vezes você está andando na rua e sentir vontade, eu não vou por aqui hoje não, eu vou por aqui. E aconteceu alguma coisa lá na frente. E você dizer, rapaz, se eu estivesse passando na hora, e foi Jesus que me livrou. É você estar no ônibus, não parar e você dizer, rapaz, eu vou chegar atrasado. Aí lá na frente aconteceu uma coisa. E se eu estivesse naquele ônibus? Ou às vezes nem acontece nada, você não tem notícia porque era tão direcionado para você. Porque tem gente que é direcionado mesmo. Lembra dos barcos? 2 barcos no mar e o vento era direcionado para o barco de Jesus e dos discípulos. Então a gente tem que se colocar da forma como Ele quer. Aceitar o novo dele em nossas vidas. Aceitar essa transformação que o Senhor Jesus está nos proporcionando. Que em nome de Jesus sejamos desapegados daquilo que impede do novo chegar. Em nome de Jesus, desapega o velho e recepcione no seu coração com alegria o novo de Deus para sua vida. Porque a palavra dele nos diz que ele nos chamou para andar em novidade de vida. Então não dá para você estragar o novo querendo colocar remendo no velho. Não combina, não casa. É até pecado. Que olha e diz que pecado. Você estragou o novo. E o pior, não vai conseguir usar o velho. Não combina, não casa. Não fica bom, não fica legal. Nem esteticamente, nem interiormente. Porque revela o quanto a gente está pegado no velho. E aí ele diz, não dá para depositar também vinho novo em odre velho, porque o vinho novo, ele ainda vai fermentar. E quando ele fermenta, ele precisa de espaço. E o odre velho não tem mais para onde expandir. Ele não suportaria a fermentação do novo. E sabe o que aconteceria? Ele iria se romper, iria estragar o odre velho e ser perdido o vinho novo. Porque o velho e o novo não combinam, não casam. Mas Jesus diz, o vinho novo tem que ser posto em um odre novo. Porque o odre é feito de couro, é feito de pele, couro do animal. Então quando o vinho é colocado no odre novo, ele ainda tem alguma capacidade de expandir. Mas o velho não, porque o velho já está bitolado. O velho não consegue ser transformado. Lembra de Romanos 12:2? Não os conformeis com este século, mas sejais transformados pela renovação do entendimento. E quando a gente renova a nossa mente expande. O nosso conhecimento chega o entendimento acerca da palavra de Deus, acerca de quem Ele é e de quem eu sou. E a gente consegue entregar Ele. Mas o velho a gente não consegue. Se a gente estiver cauterizada como o odre velho que não consegue mais expandir, não consegue suportar mais a fermentação de quem está ainda crescendo, o vinho ainda de que está sendo melhorado, ele não consegue, ele rompe. Deus. Então a gente não pode ser como o odre velho. Aleluia. Que não consegue mais receber de Deus a novidade que Ele tem para as nossas vidas. A gente não pode ser como odre, que se alguma coisa querer crescer, expandir dentro de nós, a gente não suporta. Porque a vantagem em ser odre
antes que passaram pelo deserto. Eles não tinham ali no odre uma temperatura boa para a água, para o vinho. O odre tinha uma vantagem do vaso. O vaso é de barro, se cair, quebra. O vaso, se cair, quebra. Se cair o vaso, quebra. Cuidado para não cair. Cuidado para você não cair. Se quebrar, se quebra na mão de Deus. Porque Ele te refaz. Mas, irmão, eu tenho essa dificuldade. Eu até quero aceitar o novo. Mas eu agora estou me sentindo como um odre velho. E aí não tem mais jeito para mim? Tem como devolver a elasticidade do velho? Em 2 processos. Primeiro, mergulhei na água. Parece com batismo, né? Nas águas. Aí a gente fica que nem Nicodemos. Como é que eu velho vou nascer, Jesus? Jesus, se não nascer na água e no Espírito. É que nem o odre. Primeiro na água, depois no óleo. Jesus está dizendo que Ele tem renovo para as nossas vidas. Ele tem graça nova para as nossas vidas. Se mergulhar na água, se mergulhar no óleo. Nossa, isso aí, Jesus. Aleluia. Não pode um homem velho nascer, disse Nicodemos. Mas Jesus disse: não pode. Se não nascer na água e no Espírito, tem que morrer verdadeiramente como um batismo. O batismo é a simbologia da morte do velho homem, do renascimento do novo de Deus. E aí tem que fazer a mesma coisa com o odre. Mergulha na água, depois mergulha no óleo. Aleluia! Porque tem que ter renascimento, mas também tem que ter unção. Tem que nascer de novo, mas também tem que ter poder e graça da parte dele sobre as nossas vidas. Tem que ter novas atitudes, mas também tem que ter manifestação da presença dele em nós. É essa transformação que o Senhor Jesus quer para cada um de nós. É essa transformação que o Senhor Jesus nos chama cada dia para viver. Ai, irmão, mas eu já recebi de Deus demais. Você nunca recebeu de Deus demais. Ele é uma fonte inesgotável. Como você vai dizer que recebeu demais? Tem muita caminhada ainda para a sua vida. Tem muita coisa ainda para você viver. Então o Senhor Jesus nos convida a ser um homem que suporta aquilo que Ele coloca dentro de nós. Aquilo que nós recebemos dentro. E que a gente não vai fazer como o odre velho que se rompe, que não se importa, que deixa vazar, que deixa escorrer, que deixa correr. Não, a gente vai suportar. A gente vai agarrar. A gente vai levar com a gente aquilo que Ele colocou em nós. E se esse vinho fermentar, a gente melhora junto com Ele. Se esse vinho fermentar, a gente cresce junto com Ele. A gente amadurece junto com Ele. A gente cria estruturas mais fortes com Ele. Raízes aprofundadas também com Ele. Porque Lucas disse: ninguém que experimenta o velho quer o novo, porque diz: o velho é melhor. Porque o velho já está fermentado, já está com gosto apurado. Só que ele não envelheceu de qualquer jeito. Isso é falta da maturidade do crente em Cristo Jesus. Porque a gente pode até ter a fase de menino que toma leite, que não suporta muitas coisas, mas a gente também precisa amadurecer em Cristo Jesus. Amadurecer nele e suportar, porque o Senhor Jesus nos faz forte.
O Senhor Jesus nos chamou para sermos fortes. Não por nós mesmos, mas por Ele. Então o Senhor Jesus quer que a gente amadureça. Quer que a gente cresça na graça e no conhecimento dele. Quer que a gente seja cada vez mais firme na presença dele. Mas não é de qualquer jeito. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Aquilo que foi depositado em você não vai se esvair. Não vai ser lançado fora. Não vai ser perdido. Não vai ter sido em vão. O Senhor Jesus não escolheu errado, não escolheu você e depositou em mim e em você a excelência do seu poder. Eu quero dizer, irmãos, em nome de Jesus, eu posso ver, pastor. Aleluia, igreja. Aleluia. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Porque o Senhor nos ensinou nessa noite que a gente tem que ser transformado pelo poder do nosso entendimento. Aceitar o novo a cada dia. Não limitar o poder do Espírito Santo em nós. Então não sei, irmão, se há na sua vida, na sua história, na sua casa algo velho que precisa ser lançado fora. Mas nessa noite aqui, ainda aqui, você vai se despedir disso. Seja algo físico, material, espiritual, um sentimento que não provém do Senhor. Eu não sei, irmãos, mas eu quero te pedir, faça esse exercício. Vamos